Bom, gente, aqui estou gravando a segunda parte que tinha combinado da aula número 3, né? Na última aula a gente comentou, né, que existem operadores triangulares, né, e vimos como existe uma relação entre algumas das bases, né, que a gente pode utilizar para representar qualquer vetor em um espaço vetorial, né, e percebemos que existe pelo menos um operador triangular, né, quando você faz uma ortogonalização, certo, usando o método de Granit-Smith, né, e evidentemente isso nos permite também pensar um pouco na fatoração matricial, né? Mencionei alguns dos métodos, como por exemplo esse aqui de Cholesky. Falamos também da famosa fatorização LU, né? Essa aqui que na verdade é uma fatorização que exige, né, que a base do espaço em questão seja ortonormal, né, para garantir a satisfação do teorema espectral, né? E pronto, né? Agora o que que vamos fazer? Eu vou passar agora a falar de formas bilineares. É um conceito importante que a gente pouquíssimas vezes escuta por aí, né? Até porque alguns acham que é um conteúdo que não é muito aplicável, né? Pelo menos em engenharia, mas é enganoso isso. Na verdade, sim, se aplica muito, pelo menos quando você já entra em alguns assuntos relacionados com explicações associadas a comportamentos que não têm uma natureza, digamos assim, eh, digamos assim, clássica, né? Como por exemplo a derivada. Quando se fala derivada, você faz uma derivada em uma única dimensão, né? Faz a derivada em duas dimensões com a derivada parcial. Mas quando você fala de formas bilineares, você está falando que essas derivadas podem também ter um outro sentido, né? Que não necessariamente tem a ver com duas ou uma dimensão. Pode ter mais de três dimensões, como também podemos ter derivadas que estão em mais de uma dimensão. Você calcula a derivada como um número, né? E geralmente você associa esse número a um coeficiente angular, mas também podemos ter operadores que são multilineares também, onde a gente tem uma derivada, certo? E essa derivada ela pode ser expressada em várias dimensões. Aí entramos em outro âmbito que eu vou falar mais para frente, que são as formas bilineares, certo? Formas multilineares ou também relineares, p-lineares. Essa letra R aqui, essa letra R aqui pode ser R, N, P. O que quer dizer aqui, na verdade, é a quantidade de vezes que, ou melhor, a quantidade de vetores que entram como argumentos na forma, né? Mas quando a derivada tem mais de uma dimensão, a gente fala de formas de grau diferencial, ou melhor, em outras palavras, formas diferenciais de grau superior, né? Ou seja, grau um são as que a gente trabalha, até inclusive em, em três dimensões, mas existem também demais dimensões, e aí entram as formas diferenciais de grau superior, grau 2, grau 3, grau 4, e isso tem tudo a ver na hora que a gente falar, por exemplo, de restrições cinemáticas, modelagem de robôs, né, onde a gente tem espaços de configuração acima de 3, 4 dimensões, né. As formas bilineares ou barra R lineares, sendo R igual a 2. Se R é igual a 2, então é porque é bilinear, certo? Mas quando R é maior que 2, a gente costuma já falar de formas de ordem superior, ou seja, que tem vários vetores como argumento. Então, por exemplo, aqui o bilinear, ele tem essa nomenclatura, querendo dizer que eu tenho uma forma que é B, vai depender de um vetor alfa e de um vetor beta, sendo que alfa e beta pertencem ao espaço E. Se eu quero uma forma com multilinear ou R linear, né? Ou seja, com mais de dois argumentos, então aqui teríamos a notação formal, seria que ela vai pegar um vetor aqui em E, alfa, em E pegar outro B, e assim por diante, ou seja, vai ter R vetores, cada um pertencendo ao espaço, né? E isso seria uma forma. E por que chamamos bilineares ou R lineares, multilineares em geral? Por quê? Porque cada argumento é linear, certo? Então, ela se torna linear em cada um desses argumentos. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, A mais B, certo? Vírgula beta, eu posso dividir em duas expressões, tipo esse mais passa a ser o mais
de duas formas bilineares, só que em uma vai ficar alfa, que era esse, e na outra vai ficar v, que é esse aqui. Então ele é linear em cada um dos argumentos, né? Como ele é linear em cada um dos argumentos, só que são dois argumentos bi, então se torna bilinear. E assim por diante, né? Bom, observações, se eu tenho um vetor u em uma base, certo? Alfa i. E se eu tenho um outro vetor em uma base beta j com coeficientes xi, xj, yj, respectivamente, então a forma bilinear, né, expandindo ela, seria isso aqui, se torna isso aqui, e decimos que a forma bilinear somente dos elementos da base é b e j, né? Aí teríamos então uma forma, certo? Bilinear, e podemos dizer que ela é simétrica se a alteração da ordem dos argumentos não afeta, certo? E poderíamos dizer que se a gente modifica a ordem dos argumentos e o sinal muda, então ela é antissimétrica, né? Quando a gente falou nas aulas anteriores, conhecimos essa notação aqui como que todo tipo de operador que vai de E para E e tem que ser linear. Então, nesse caso, B é desse jeito, certo? E aí a gente faz isso aqui, ó, associa, né? Associa a uma forma bilinear um produto, ó, um produto interno, né? Então a gente vai decidir que E admite, né? Produto interno, né? Produto interno. Isso significa o quê? Que eu posso colocar U, B, V, que isso é o mesmo que pegar U, né? Transposto vezes B, V. Nesse caso, essa seria como uma maneira de representar a forma bilinear usando matrizes, né? E aí, então, o que que a gente consegue ver? Que uma transformação linear de E para E, certo? Ela está representada por uma matriz B, certo? Só que as formas bilineares, elas estão representadas por, certo? Uma função que depende de dois elementos, certo? Que esses dois elementos, na verdade, estão em um espaço que é E vezes E, produto cartesiano. Então, isso aqui, em outras palavras, é como se fosse algo como isso, né? Então, aqui eu tenho o espaço E vezes E, né? Só para deixar claro, aqui tenho E vezes E, né? E o espaço de todas as funções, certo? Que representam funções, operações, aplicações, certo? Que representam ir de E para E. Vou colocar em verde, tipo de E para E, certo? Estou em E e vou para E. Então, é o mesmo espaço, né? Só que pelo fato de eu ter que ir de um espaço para outro, eu tenho sempre uma matriz que vai representar ir de um espaço de uma dimensão para ele mesmo. Logo, então, ela pode ser, digamos, escrita com uma base que vai depender simplesmente de se é n, então n al quadrado elementos, né? Uma matriz de n por n seria n quadrado elementos, né? E a forma bilinear, ela vai depender de dois vetores, certo? Mas cada um desses vetores vai estar em E, que tem uma dimensão, vamos supor, como já falei, n. Então, vai ter n, certo? Em um primeiro parâmetro e outros n em outro segundo parâmetro. Essas duas coisas, querendo ou não, estão associadas em que? Em dimensão. Então, a gente pode dizer o que? São equivalentes, então são isomorfos. Então, B, a matriz B, que a gente está falando aqui, é uma matriz que podemos dizer é um isomorfismo, né? Porque ela nos permite ir de transformações lineares de E para E para transformações bilineares de E vezes E para R, né? Que é o caso aqui, né? Tipo, como mostrei aqui, né? E vezes E para R, né? E então aí está, né? Essa seria a forma de falar de formas bilineares, né? Com V igual a U, então teríamos o quê? Substituindo V igual a U aqui, né? Aqui seria U e aqui também seria U, pois teríamos isso aqui, né? Certo? Só que a gente prefere definir tudo isso como uma única função, phi bar phi U.
que é conhecida como forma quadrática. Então, uma forma quadrática não é mais que uma forma bilinear, certo? Que repete o mesmo vetor. E aí vocês já vão ficar bem mais familiarizados quando eu fale isso aqui, ó. B, U, T, U. Isso é uma forma quadrática. Geralmente aqui em B você encontra uma matriz simétrica A, B, C e C, né? Para quê? Para você representar, por exemplo, uma forma quadrática. Uma forma quadrática seria o quê? Tipo uma elipse, um círculo, uma parábola, etc, né? E por aí vai. É uma parábola, não, perdão. Uma hipérbola, né? Uma hipérbola, um elipsoide, né? Todas estas formas que de alguma maneira podem ser representadas por quadrados, né? Uma soma de quadrados, né? Bom, se BUV é igual a BVU, então decimos que ela é evidentemente simétrica. Mas o que acontece com a matriz? A matriz tem que ser autoadjunta, né? E se for antissimétrica, pues vai ter que ser daquele jeito aqui, né? Que isso aqui já sabemos porque vimos nas aulas anteriores, né? E aqui podemos utilizar uma expressão chamada de polarização. Eu não coloquei aqui, mas é bom que já lembrei, certo? Qualquer forma bilinear, ela pode ser escrita como isso aqui, evidentemente, né? Um médio disso aqui, mais um médio da subtração disso aqui, né? Se ela for simétrica, né? Isso aqui, se ela for simétrica, isso que está aqui é igual a isso que está aqui. Então dá duas vezes VUV. Ou V, ou B, VU, tanto faz, né? Porque é simétrico. Dá 2, dividido 2, pues dá isso aqui, certo? Isso aqui iria dar aqui, zero, porque como são iguais, isso aqui se anula, né? Isso vai com isso, daria zero. Se fosse antissimétrico, esse aqui iria dar zero e esse aqui eu queria dar diferente de zero. Porque como é antissimétrico, menos com menos vai dar mais, soma e acontece. Então, quer dizer, a depender da simetria, essa expressão de polarização me permite, né, anular um termo, que seria esse aqui quando for antissimétrico, e deixar esse vivo, em outras palavras, né, assim, bem coloquiais, né? E se fosse ao contrário, se fosse simétrico, deixaria vivo esse aqui e anularia esse aqui, né? Aí imaginemos que utilizamos a expressão quadrática, né? Colocamos o mesmo vetor u e u, né? Aí então iríamos ter uma coisa como essa, certo? Porque evidentemente VUU menos BUU vai dar zero, né? Então ficaria isso, que por sua vez ficaria isso aqui, né? Então certamente podemos provar a partir disso que ela é o que? Simétrica. Por quê? Porque o que a gente anulou, na verdade, foi qual? Esse daqui, né? O que ficou vivo, em outras palavras. Eu vou até apagar isso aqui, que já está ficando muito, né? Vamos de novo aqui. Se eu boto U igual, aqui vai ficar U, aqui vai ficar U, né? Aqui vai ficar U e aqui vai ficar U. Isso evidentemente zero, ficou isso duas vezes tal. Se ficou isso aqui, significa o quê? Que evidentemente eles são simétricos, né? Que essa função aqui está composta por alguma matriz que é simétrica. Então a gente escreve assim e escreve e afirma isso aqui, né? Que seria o mesmo que eu já tinha dito, que U, T, B vezes U. Essa é a outra maneira de escrever isso aí, né? Ao invés de utilizar a notação de produto interno, né? Considerando bases ortonormais, né? Então uma nova representação para B pode ser definida como isso aqui, né? Utilizando a notação de índices, né? O fato de eu ter uma forma bilinear, né, em bases diferentes, teria que colocar o que? Isso aqui, certo? Por quê? Porque eu vou pegar VI, certo? E vou representar em termos de esses vetores aqui, né? Que seria a base ortonormal, né? V1 a V2, aqui era Vn, gente. É bom que lembrei disso aqui. Mais uma coisa para corrigir aqui, esses erros de escrita, tipografia. Isso aqui é feito em LaTeX, né? Aquela linguagem, né? Às vezes uma que outra coisa se me vai. É, V1 até Vn, né? E aí temos a representação do vetor Vi e o vetor Vj. O que eu vou fazer agora? Fazer a operação, né? E ao fazer essa operação, né, eu me encontraria com que com uma estrutura como VI, VJ
igual ao somatório, né, de quem? De PRIVR, né, PSJVS. Analisando isso aqui, o que a gente tem? VR e VS é o quê? É uma forma bilinear da base ortonormal, né? Nesse caso, BR. Vamos colocar aqui, BRS, né? Como está aqui, né? É igual à forma bilinear de VR com VS, né? Então, é isso aqui eu mando para cá e colocou como se fosse tipo assim, uma operação bilinear, né? Que seria essa aqui, né? Então ficaria PR, né? I B, não, vamos colocar B, BR, VS, P, SJ, né? Aqui ficaria então B, RS, então aí pela regra dos índices teríamos PRI, teríamos BRS, teríamos PSJ, né? S vai com S, R teria que ir com R, mas para ir com R significa que essa matriz que representa PRI teria que ser transposta, né? E então é aí que chegamos a isso aqui, né? A essa conclusão, né? Basicamente é isso, né? É, pronto, basicamente é isso, né? A gente pode utilizar essa representação, né? E é isso aí. Vejamos outra coisa. Usando o teorema espectral, né? Se a gente tem, obviamente, uma base, né, ortonormal, então deve existir para um operador B, né? E que é autoadjunto, por quê? Porque como ele é simétrico, então ele é autoadjunto, então deve existir também um conjunto de autovalores, autovetores, que são os próprios vetores da base ortonormal. Até aí tudo bem. E sabemos também que existe essa relação aqui, né? PV, VP igual a PD, sendo D a diagonal, né? A matriz diagonal que contém os autovalores, né? Então, podemos dizer que B e D são matrizes semelhantes. Isso significa o quê? Em outras palavras, que eu posso utilizar, ao invés de B, que é uma matriz simétrica, posso também utilizar D, que também é simétrica, só que é zeros acima e zeros embaixo. São números iguais a zero, né? São números, quantidades nulas, né? Mas ela continua sendo simétrica. Mas o processo aqui, essa estrutura aqui só garante isso, que B é semelhante com D, ou seja, que quando eu faço essa operação aqui, B, P, D, P estrela, estou simplesmente dizendo que D, após aplicar uma matriz P que é baseada em uma base ortonormal, eu posso tornar a matriz diagonal D em uma matriz simétrica B, certo? Que garante a existência pelo teorema espectral de esses autovalores lambda, né? Quando essas matrizes são semelhantes, então eu posso também argumentar isso aqui. Se isso aqui representava U transposto V, então eu também posso escrever como dessa maneira. Ou seja, estou fazendo a mesma coisa. Legal? É legal, porque você aqui tem uma matriz bem mais fácil de trabalhar, que é lambda 1, lambda N. Uma matriz diagonal, certo? Matriz diagonal. O que está acima e embaixo é zero da diagonal. Então isso me a, torna, né, digamos assim, a forma bilinear um pouco mais fácil de computar, né, de calcular. Considerando agora um vetor qualquer, que é a combinação linear de vários desses vetores que são base ortonormal, eu posso escrever ainda lambda, perdão, bar phi, que é a forma quadrática, em função de que? De esses vetores, né? E esses vetores seriam, dessa maneira, ficaria tipo assim, um produto interno, né? De que? De alfa i, vamos colocar aqui grande para ficar melhor, certo? UI, opa, teríamos isso vezes isso aqui, certo? E a gente quer fazer uma forma quadrática. De acordo com o que a gente sabe, né? Isso seria o mesmo que colocar aqui o mesmo vetor, certo?
E aí, a gente iria fazer o quê? Colocaria a matriz D, certo? Só que isso, em outras palavras, significa o quê? Significa que a gente vai multiplicar cada um elemento desse vetor por lambda, né? Então, esse vetor aqui, que está na base UI, ele vai passar a ser agora o quê? Pois, bom, isso aqui que eu estou dizendo, na verdade, de alguma maneira é como simbólico. Eu vou colocar aqui D, certo? Que vai multiplicar por um vetor, né? Isso aqui é como se fosse o vetor alfa 1 até alfa n, vamos supor, né? É isso mesmo. E aqui também o mesmo vetor alfa 1 até alfa n. E aqui colocamos D multiplicando L e aí fazemos o produto interno. Isso aqui seria o quê? Se D é diagonal, pues então teríamos escrevendo em forma de produto interno ainda, teríamos alfa 1 até alfa n, né? E aqui teríamos uma matriz lambda 1 até lambda n, sendo que tem 0 aqui e 0 aqui. E aqui teríamos alfa 1 até alfa n, né? A multiplicação disso aqui vai dar o quê? Essa primeira parte, né? E isso aqui é produto interno, né? Então iríamos ter o quê? Alfa 1, né? Até alfa n. E aqui teríamos um outro vetor que seria lambda 1 alfa 1 até lambda n alfa n. O produto interno dessas duas coisas vai dar o quê? Lambda i, se a gente já resume isso como um somatório, lambda i, né? Alfa i quadrado. Essa é a estrutura de uma forma quadrática, e aí está explicado por que essa forma é desse jeito, né? Sendo que geralmente lambda i são os autovalores de uma matriz que é autoadjunta, que pelo teorema espectral pode ser equivalente a uma matriz diagonal, usando a própria matriz P, que é baseada nos autovetores, que também são uma base ortonormal para o espaço, né? Da matriz B, ou do operador B. E com essas informações você já tem uma estrutura pronta, né? Para a forma quadrática, né? E aí o que você pode concluir ainda? Que a soma, né? A soma de todos os alfa 1 ao quadrado tem que ser igual a 1. Por quê? Aliás, aqui faltou, né? Aqui faltou isso, ó. Mais um detalhe que tenho que corrigir aqui é ao quadrado, né? Por quê? Porque estamos falando de que é uma base ortonormal. O que caracteriza uma base ortonormal? Todos os componentes, todos e cada um dos componentes que acompanham um vetor desses, né? Aqui na verdade era isso mesmo. Isso mesmo, uma base ortonormal, então significa que os módulos de cada um desses vetores é igual a 1, né? Porque é ortonormal, são unitários e perpendiculares, né? Basicamente é isso, certo? Vamos seguir em frente. Aqui temos uma relação, mais uma vez, associada com o fato de ser positivo ou negativo. Se o operador é positivo, pues a forma quadrática é positiva, certo? Se ele é não negativo, então a forma quadrática é não negativa. São limitadas, ou seja, tem um mínimo e um máximo. O mínimo é sempre o primeiro autovalor. A gente pega todos os autovalores que a gente calcula da matriz e coloca nessa ordem crescente. Sempre o menor vai ser o mínimo da forma quadrática, assim como o máximo vai ser o máximo da forma quadrática. Aqui está explicado brevemente, né? E é isso aí, gente, né? O posto da forma quadrática é o posto, né, certo? Da própria forma em um vetor alfa, que na verdade é o mesmo que calcular o posto, né, de quem? Da matriz B. Isso porque será que é igual? Lembrem, porque D é semelhante a B. Então o posto disso aqui é o mesmo que o posto de B, né? Então são a mesma coisa, né? Número de autovalores de B, o posto que você tem da forma, né? Se você calcula o posto de B, já sabe que isso vai ser o posto de quê? Da forma quadrática. Esse posto está associado com vetores linearmente independentes. Consequentemente, isso também está associado ao quê? Ao número de autovalores, porque a matriz D só tem em cada coluna um autovalor. Mas ele está em uma posição, em cada coluna, o autovalor aparece em uma posição um passo à frente do anterior. Então não tem como ser linearmente dependentes.
Nesse sentido, se você tem n autovalores, então esses n autovalores implicam n vetores linearmente independentes, logo isso é o oposto da matriz B, logo isso também é o oposto da forma quadrática, tá? Aqui só como para citar a lei de inércia de Sylvester, né, que fala sobre o índice da forma quadrática. O que significa isso? É como se eu tivesse em E, tenho E aqui, certo? E tenho um conjunto de subespaços incluídos, tipo assim, FI inclui algum espaço FJ e assim por diante, eles vão incluindo F2 e F2 inclui F1, certo? Essa ordem aí, né? E aí eu pego um FI, certo? Que vai ficar aí, ó, um FK, perdão, aí, entre esses estudos, né? Só que aí esse FK tem uma dimensão, certo? Igual a algum número, sei lá, inferior à dimensão do subespaço que ele contém mais para frente, nesse caso FI. Então a dimensão de FI vai ser igual a I. Dimensão de FI igual a I. Pronto. FK, do jeito que a gente está vendo aqui, ela tem uma dimensão que é menor que I, né? Porque ele está dentro, né? E pelo que a gente já sabe sobre subespaços, né? Um espaço que está incluído em outro, ele tem uma dimensão menor ou igual ao espaço que ele contém, né? Então, neste caso, o índice de uma forma quadrática tem a ver com que com aquele subespaço, certo? Onde quando você aplica a forma quadrática, ela continua sendo maior ou não, é isso mesmo, maior ou igual que zero. Aqui vamos ver, ó, se eu tenho que a forma quadrática é maior ou igual que zero e alfa está em f de k, se a dimensão de f de k é maior que i, ou seja, se meu alfa está dessa linha tracejada para frente, em qualquer um desses espaços. Se ela estiver para baixo, se estiver aqui ou aqui ou aqui, a forma quadrática tem que me dar negativo. Essa, então, quem seria o índice? O índice é a dimensão do espaço que define essa transição de negativo para positivo. E de que me serve isso? Vocês sabem que uma forma, quando é positiva ou negativa, pode servir para criteriosamente dar alguma característica de alguma função, de algum espaço, como por exemplo, vou falar aqui agora, embora eu vou falar disso também mais para frente, a forma quadrática, a matriz hessiana, né? A matriz hessiana, ela é uma matriz que, se ela é positiva, então é porque você tem um mínimo local. Se ela é negativa, é porque você tem um máximo local. Então, todas essas coisas vão depender de quê? De um índice também. Então, de qual é o índice de uma superfície, e eu calculo a matriz hessiana, né? E a partir desse índice, eu posso saber em que parte a superfície está caminhando para um mínimo e em que parte a, a superfície está caminhando para um máximo, né? Uma coisa assim, basicamente, né? Então, por isso que a gente tem que entender o conceito disso. Como, por exemplo, estou mostrando aqui, para imagine um espaço E com dimensão igual a 3, ou seja, tem que ter uma base, né, no mínimo de 3 vetores linearmente independentes. Aí eu pego 3 coordenadas e faço isso aqui, ó, né? Essa aqui é como se fosse x1 quadrado mais x2 quadrado mais x3 quadrado igual a, sei lá, algum valor c al quadrado, né? Que seria uma esfera, certo? Uma esfera, uma parte de uma esfera, né? Aqui também, né? Só que aqui, eu estou dizendo que todos são positivos, então aqui, como vocês podem ver, tudo é positivo, né? Aqui já é o contrário, aqui dizendo x1 quadrado mais x3 quadrado menos x2 quadrado, igual a algum número. Isso aqui me vai dar essa hipérbola, né? E aqui temos também um paraboloide, né? Um paraboloide, né? Um paraboloide um paraboloide, mas não, um elipsoide na verdade, né? E aí está, né? Formas alternadas são que? Formas bilineares ou multilineares também, tanto faz, né? Só que aqui já generalizamos, né? Para quê? Para vários argumentos. R linear significa que você vai receber R argumentos, né? E desses R argumentos, então você vem e estuda um famoso grupo que é o grupo de formas alternadas. Essas formas alternadas se caracterizam por essas duas coisas, né? Que são, se você repete um argumento, ela dá zero.
Se você intercala ou intercambia a posição de esse argumento com esse daqui, que é o que estou dizendo aqui, ele muda de sinal. Então, uma forma alternada satisfaz essas duas condições, né? E o grupo que compreende todas as aplicações alternadas se escreve dessa maneira, sempre dizendo A de alternado, N representa o quê? A dimensão do espaço sobre o qual você vai aplicar isso, né? Por exemplo, nesse caso em particular, N estaria dizendo o quê? N linear, né? ¿Sobre quién? Sobre un espacio E, o sea que va a ser alguna operação N linear que vai ter E vezes até chegar a E, tipo assim, isso aqui vai ter N vezes, né? E vai para R, né? Então isso aqui representa essas formas, que além de serem desse jeito, tem que satisfazer essas duas condições, né? E pronto. Por esse motivo, se você faz vários intercâmbios de vetores de argumentos, você vai ter menos multiplicado por outro menos, que vai dar mais, multiplicado por outro menos, que vai dar menos, e por aí vai. Ou seja, você sempre a depender do número de intercâmbios que faz, você vai ter um menos 1 elevado a k, sendo k o número de intercâmbios. Então, para não falar muito assim, botei isso aqui, dizendo que ele vai ser ou mais 1 ou menos 1. E vai depender de quê? De uma função injetiva, ou seja, uma função que a cada índice ele me vai dar um outro índice. Mas se aqui estava, por exemplo, R, e após aplicar φ, ele me deu 1, significa que ele foi para onde? Foi para a posição 1. Isso já é um intercâmbio, então já vai menos aqui. Aqui já vai menos 1. Depois o intercâmbio é esse com o último. Não, o último é uma coisa assim. Aí o que que acontece? Outra vez menos 1. Mais menos com menos dá mais. Então já ficou em mais 1, né? Por aí vai, né? É basicamente essa ideia, né? Das formas alternadas, né? Aqui temos uma outra, certo? Formas alternadas, né? Existe uma, uma função induzida, que é essa aqui, né? Existe essa outra aqui, tá? Essa forma induzida, conhecida como pullback, na verdade é o que? Ela me faz pegar uma forma, certo? Uma função, na verdade, certo? E levar ela para uma outra função, só que já não em F e sim em E. Então, somente muda o espaço, né? A partir dela podemos definir o determinante, mas o determinante é uma coisa que eu acho é bem familiar para vocês, né? A questão é que o determinante em si, ele é o quê? É um parâmetro, certo? No espaço das formas alternadas que define que uma forma é paralela à outra. Aqui um pouco meio abstrato, né? Porque estou falando que uma forma é paralela à outra, mas na verdade estou dizendo que uma forma é múltiplo da outra, porque a forma ela me retorna sempre um número real. E a outra forma, que também por pertencer ao mesmo grupo, também me tem que retornar um número real. Só que para que um seja igual ao outro, multiplicamos por um número, que é o que? O determinante da matriz que está envolvida no processo de alternância ou de forma alternada, né? Nesse caso aqui eu estou falando isso. Assuma que uma matriz A é composta por isso, logo a forma alternada é igual ao determinante dela vezes f dos vetores na forma canônica, né? E aí está, né? Isto aqui nos permite explicar a regra de Kramer, né? Por exemplo, né? Temos a regra de Kramer aí, o polinômio característico, né? Quando você tem uma matriz e quer calcular o polinômio característico, é somente calcular o determinante de que? De A menos lambda I, né? Que seria isso aqui. E a gente sabe que se você tem N ou M autovalores, cada autovalor vai ter uma multiplicidade algébrica, né? E aí está. Podemos falar aqui, por exemplo, de a questão, né, de se eu tenho uma matriz autoadjunta, ou seja, simétrica, os autovalores são sempre reais. Isso é um outro detalhe. Imagine uma forma quadrática. Uma forma quadrática obedece uma matriz simétrica. Então, por isso, os autovalores são sempre reais. Você nunca vai encontrar a expressão de um paraboloide, de um elipsoide como 4x quadrado mais 3y quadrado menos, perdão, mais
Vamos colocar aqui 1 menos j z quadrado igual a 100. Isso não vai acontecer. Quer dizer, não vai acontecer no contexto do que a gente está conversando aqui, falando, né? Não vai acontecer por quê? Porque as formas quadráticas desse jeito, não degeneradas, elas representam uma estrutura baseada em uma matriz simétrica. E matrizes simétricas só podem ter autovalores reais. Então, esse número aqui não condiz com o que a gente está falando, né? Usando o teorema espectral, também temos que para uma base ortonormal é garantido que AP é igual a PD. Isso aí a gente já sabe, né? Logo, a gente pode dizer que o determinante de A é o mesmo determinante de quem? De D. Por quê? Por essa expressão aqui, né? Se eu pego P e mando para lá, ficaria A igual a P de P menos 1. Pronto. Só que P é composta de vetores ortogonais, né? Logo, a transposta dela também é a inversa. Se eu calculo o determinante da inversa de uma matriz, é o mesmo que o inverso do determinante da matriz. Então, isso aqui, isso é o mesmo que 1 sobre determinante de P, vezes determinante de A, vezes determinante de P. Isso se vai com isso e fica determinante de A. Conclusão, o determinante de A é o mesmo determinante de D, ou seja que se você já deve ter visto que quando você tem uma matriz linear, uma matriz, perdão, diagonal, os autovetores multiplicados entre si me van a dar o que? O determinante, né? E isso nos leva a pensar em alguns detalhes interessantes, como esse aqui. Se eu tenho uma matriz A simétrica, né? B e B, né? Calculo o polinômio característico, me dá isso, né? Aí depois eu penso, bom, vamos assumir que eu fiz uma diagonalização da matriz e que encontrei esse outro polinômio. Aí depois o que eu faço? Eu pego esse primeiro polinômio aqui, certo? E analiso, né? A mais D é a soma desse com esse aqui, que é conhecido como traça, né? Traço, perdão, da matriz. E AD menos B quadrado, eu não sei o que é, mas se a gente já sabe que um determinante, A vezes D menos B quadrado, fazendo o determinante dessa matriz, é justamente isso aqui. Então isso aqui é o determinante de quem? Isso aqui é o determinante de A. Conclusão, já que os dois possuem o mesmo determinante, tanto a diagonal como a matriz A, pois então eu posso dizer que isso tem que ser igual também a isso aqui, que é o determinante de quem? Do polinômio característico, perdão, ou o determinante da matriz D menos lambda I, né, que seria o polinômio característico da matriz D, né, e aí temos isso. Por igualdade, observamos que o determinante de A é o que? É lambda 1 vezes lambda 2, que é o que a gente sabe, né? E vemos que a traça, obviamente, A mais D tem que ser também igual a menos lambda 1 mais lambda 2. E aí concluímos, então, né? Um operador triangular operando sobre um espaço com base ortonormal semelhante a uma matriz diagonal D, né? Tem autovalores reais. Então, T é semelhante com D. E claro, se você tem uma matriz triangular, o determinante dela são todos os elementos, a multiplicação de todos os elementos que aparecem justamente na diagonal, né? Aí você diz, bom, mas o que eu sei sobre autovalores reais só aplica para eh, matrizes e operadores que são autoadjuntos e transpostos, né? Que são iguais à sua transposta. Uma matriz triangular não é simétrica. Ela não é simétrica, mas quando você calcula, certo, o determinante, você percebe que ela também tem uma semelhança com uma matriz diagonal que sim é simétrica. Conclusão, se a matriz diagonal tem autovalores reais, então T também terá que ter. Só por uma questão de semelhança, né? O teorema de Cayley-Hamilton, né, que diz que a matriz A também soluciona a equação do polinômio característico, né? E aí está, né? Se eu tenho uma matriz T, por exemplo, é uma matriz T, mas essa matriz T é semelhante com D e D é semelhante com A, ou seja, que de A para T existe uma maneira de fazer essa passagem? Sim, é o que você normalmente faz quando reduz o sistema, um sistema linear, a sua forma reduzida gaussiana, né? Você cria uma matriz triangular, né? Aí quando você cria a matriz triangular, você fez na verdade o que todo um processo que pode ser transformado em
pode ser transformado estrategicamente em matrizes que fazem essa diagonalização, né? E aí, quando você chega na versão triangular, você pode observar, né, que vai existir um polinômio, né? E esse polinômio, então a gente sabe que se eu multiplico uma matriz triangular por um vetor, né, aqui, e esse vetor não estiver em uma dessas, digamos assim, dimensões representadas pelas colunas, como já mostrei nas aulas anteriores, então cada coluna da matriz T representa, na verdade, uma dimensão de um subespaço. Então, quando eu pego, por exemplo, um vetor VI, certo? Que pertence ao, vamos supor aqui, rapidamente como exemplo melhor, T menos lambda, vamos supor aqui, um, não, lambda 33, tá? I, né? Vezes V3, né? V3 teria que ser um vetor da seguinte maneira, A, B, C e o demais zero, né? Zero, né? Pronto. Aí quando eu multiplico por isso, o que eu vou encontrar? Essa matriz aqui, T menos lambda 33i, vai fazer um zero, na verdade, né? Isso aqui vai ficar o quê? Se eu tenho uma matriz tipo lambda 1, 1, lambda 2, 2 e lambda 3, 3 e assim eu vou para lá, o que vai acontecer? Se eu multiplico por A, B, C, 0, 0. Quando eu multiplique, eu vou ter A, lambda 1, 1, B, lambda 2, 2, só que aqui eu vou subtrair cada um deles por lambda 3, 3, né? Aqui, ó. Por quê? Porque estou fazendo essa operação aqui, né? E aqui também, lambda 3, 3. Só que aqui é onde vai dar que? Zero. Então, observem que quando eu pego isso aqui, né? Eu vou multiplicar. Aí vai dar A vezes lambda 1 menos lambda 3 e algumas coisas que eu tiver por aqui, né? Certo? Quando multiplicar pelo outro, ele vai eliminar A, mas vai ficar B vezes isso aqui e algumas coisas que eu tiver pela frente. Quando eu multiplicar pela seguinte linha, vai ter tudo zero, tudo zero incluindo, estou me referindo somente a essa primeira parte da linha até chegar na diagonal. Aí vai ter zero multiplicado por C, vai dar zero. Conclusão. Daí para lá vai dar tudo também zero. Por quê? Porque aqui já temos zero, né? Ou seja, eles pegou um vetor que estava em V3, que tinha três dimensões, e mandou para um de quê? De duas. Então, é isso que estou dizendo aqui. Esse vetor que estava em I, em um espaço de dimensão I, agora foi para um espaço de dimensão I menos 1. Então, o de 3 foi para 2. Aí eu pego aquele de 2 e mando para um de 1. E pego esse de 1 e mando para uma de 0. Só que um espaço de dimensão 0 é o quê? É basicamente o espaço nulo, né? Então, por isso a gente conclui que qualquer espaço de dimensão n, pegamos um vetor deles que tem dimensão n e multiplicamos pelo polinômio característico com a sendo a substituição aqui, né? Aí a gente vai ter zero, né? Só por isso. Só porque existe uma sequência de transformação aí implícita que me vai levar de um espaço, né, de dimensão n para um espaço de dimensão zero. Espaços de dimensão zero seriam simplesmente o quê? Um único elemento neles, né? Esse elemento é o número zero. Tá? Bom, e operadores nilpotentes, quando falamos de operadores nilpotentes, nos lembramos de que? De isso aqui, ó. Se f, que é subconjunto, vamos começar aqui, né? Se f é subconjunto de E, sendo R a dimensão de f, que é menor que E, que por sua vez é igual a n, tal que existe uma aplicação que vai de E para E e que é invariante em f, né? Então, seja isso aqui a restrição de quem? Dessa transformação A para somente o espaço f, certo? Existe uma base ortonormal, bueno, não coloquei aqui, mas vamos dizer isso, na verdade, vamos pegar essa base e por ortogonalização a gente vai obter uma outra base, certo? De n dimensões, certo? Para quê? Para a gente se estender a uma base ortogonal em E, né? A gente sabe que o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, ele permite, né, fazer isso, né?
Aí depois a gente cria uma matriz. Essa matriz, uma parte vai representar o quê? A operação A restrita a F e uma outra a operação restrita ao restante do espaço, né? Nesse caso, N menos R, né? Então aqui podemos ver que eu tenho um pedaço, certo? E aqui tenho um outro. Esse aqui está associado com R e esse aqui está associado com N menos R, certo? Aí o que a gente vai fazer? Calculamos o polinômio, certo? O polinômio vai ser evidentemente esse aqui. E aí podemos observar que se eu tenho o polinômio de A expressado daquela maneira, como uma subdivisão de duas matrizes, né? Então, o polinômio característico contém autovetores aqui e vai ter autovalores aqui e aqui, mas esses autovalores daqui multiplicados com esses daqui também vai dar, né, o determinante da matriz toda, né, A, ou seja, do operador tudo. Então, nesse sentido, o que eu quero dizer com isso é que você pode dividir seu espaço sobre o qual você aplica o operador e cada subespaço vai ter autovalores, que são também autovalores do operador aplicado no espaço inteiro, né? Nilpotentes, é isso aqui, já tinha comentado em alguns exemplos de aulas anteriores, né? E aqui está uma matriz nilpotente, né? Uma matriz A, nilpotente, ou seja, uma matriz onde você tem vários blocos dessa forma, certo? E qual é o objetivo disso? É basicamente garantir isso aqui. Quando eu pego A de E1, ele tem que me dar E2. Quando eu pego A E2, ele tem que me dar E3. Então aqui está, ó. Esse primeiro vetor é A E1. Por quê? Porque eu pego A E1 e me dá E2. E2 é como? Se E1 é isso aqui, então E2 tem que ser isso aqui. Então aqui está, né? A E1 me dá E2, certo? Só que obviamente aqui estou trabalhando para mais de duas dimensões. Aqui é duas, né? Mas esse vetor é maior, né? Então vem até aqui, certo? Depois A E2 me dá E3. Então aqui está, certo? E quando a gente vai organizando, vai detectando que tem uns bloquinhos que se interceptam entre si, que são os blocos, esses blocos aqui, né? E esses blocos são importantes porque eles vão definir algo que é importante para a gente agora, é a dimensão do espaço E. Quando se trabalha com operadores nilpotentes, você termina percebendo que a dimensão do espaço é sempre maior, certo? É sempre maior que o posto da matriz, né? Isso está explicado aqui, né? Observem que existem umas colunas que são todas iguais a zero, né? Incluindo essa, mas essa aqui na verdade faz parte de um bloco, né? Mas as demais todas são iguais a zero. Por quê? Existe um momento em que quando eu multiplico a matriz por algum vetor, ela tem que dar zero, né? E isso se deve ao fato da nilpotência, né? Se eu tenho, por exemplo, A2 igual a zero, né? Isso significa que A vezes A V é igual a zero, né? Isso é o mesmo que escrever A quadrado V igual a zero. Só que AV é um vetor que está na imagem. Mas esse vetor, quando eu aplico de novo em A, vai dar zero. Então, AV, que pertence à imagem, também pertence ao núcleo de A. É isso que estou dizendo aqui. E é assim que a gente completa uma base para E, porque a base para E dá a partir desses vetores, né? Que são todos linearmente independentes. E aí está, ó, a base para E, ela na verdade vai depender do número de blocos, certo? E o número de colunas que são iguais a zero. E aí descobrimos que o número de blocos é igual a n-1, por exemplo, nessa matriz que estou mostrando, né? E a dimensão de E é 2p mais q. Então, podemos notar que como a dimensão de E não é igual ao posto de A, certo? Então, a gente não pode dizer que é sobrejetiva. Isso por quê? Porque lembremos que quando o posto da matriz, nesse caso estamos falando de uma transformação que vai de E para E, né? De E para E. Para ela ser sobrejetiva, a dimensão de E,
que também é o espaço de o contradomínio, né? Tem que ser igual à dimensão da imagem de quem do operador. Só que nesse caso não é verdade, porque a dimensão de E é muito maior, é duas vezes P, sendo que aqui é P, né? Aqui é duas vezes P e aqui é P. Então, certamente não existe essa igualdade, então não há sobrejetividade. E se não há sobrejetividade, então isso significa que existem alguns elementos em E que não estão, perdão, alguns elementos na imagem de A que não, ou melhor, sim, vamos dizer assim melhor. Existem alguns elementos de E que não estão sendo, digamos assim, associados, né, a algum outro elemento de E. Ou seja, cada elemento de E deveria ter um outro elemento do mesmo conjunto, do mesmo espaço, associado por meio desse operador. Mas devido a que não tem igualdade de dimensões, podemos presumir já que não existe essa relação para todos os vetores, né? Então fica obsoleto. Alguns vetores simplesmente não tem ninguém com quem se relacionar, olhando a operação como uma relação, né? Se há, vamos, um caso típico, né, que são A3, nilpotência com índice 3, né? Aí temos o que? Esses espaços, né? Esses subespaços são conhecidos como subespaços cíclicos, né? E vejamos aqui a questão das subespaços cíclicos, né? Como no caso que estamos vendo aí, eles têm essas dimensões, né? Cada subespaço é feito a partir de um único vetor, certo? Alfa 1, por exemplo, me produz um subespaço cíclico de três dimensões, né? Aqui outro, mas com alfa p. Depois outros, aí vem outro conjunto, outro momento, né? Outro conjunto de vetores de que são B1 alfa a beta 1, né? Só que B1 a beta 1 é o quê? É uma base para um outro subespaço que é conhecido cíclico e assim por diante. Então, na verdade, a gente vai criando vários subespaços cíclicos, todos com dimensão sempre. Alguns com dimensão 3. Então, por exemplo, eu vou representar aqui. Aqui é um subespaço com dimensão 3, um subespaço cíclico. Aqui um outro de dimensão 1, que provavelmente seriam os W. E vai ter outros que são planos, né? Mas esses aí são subespaços cíclicos, certo? De duas dimensões. A soma de todos eles, como estão em E, tem que ser, obviamente, igual a E. E é isso do que trata essa equação aqui. A soma direta de todos e cada um desses subespaços, né, vai me dar o espaço cíclico, o espaço inteiro, né? Basicamente é isso. Né? Basicamente é isso. Observações. Se eu tenho um operador nilpotente com índice K, então significa que eu tenho K vetores linearmente independentes, que são justamente esses aqui. Ó. Se eu tenho A3, então eu tenho alfa, alfa A e alfa quadrado A LI. Se eu aplico A de novo a esse conjunto, eu vou ficar aqui com A quadrado e aqui com A ao cubo, só que A ao cubo é igual a zero. Então, pronto. Esse é o princípio aí da nilpotência e poder observar, né, que o índice, né, é um reflexo do número de vetores linearmente independentes em E que satisfazem essa condição, né? Pronto. O núcleo, né? Se ela é nilpotente em F, então o núcleo, certo, de A elevado a K, ou seja, da matriz nilpotente, possui uma dimensão que é igual a K, né? A dimensão desse núcleo também é igual a K, que é o que estou dizendo aqui, né? Certo? E se lambda, que é o autovalor zero, né? Porque quando a gente vai ver uma matriz nilpotente, ela é 0, 1, 0, 0, aqui 0, 0, 1, né? Na diagonal sempre vai ter o quê? Um zero, né?
Então, por ter um zero, né, a gente sabe que os autovalores disso aqui podem ser praticamente zero, né? Então, eu posso estudar o autovalor zero e ver em uma estrutura nilpotente. O que que a gente descobre? Que a multiplicidade algébrica, né, de esse autovalor é igual ao índice do operador nilpotente. Conclusão: lambda igual a zero é um autovalor que tem multiplicidade igual ao índice da matriz ou vetor nilpotente, né? Aí está, pronto. Uma outra estrutura bem conhecida que é a estrutura de Jordan, né? Uma estrutura que é muito importante, a forma canônica de Jordan, certo? Seja EI um espaço, um subespaço, certo? De e sabemos que E é a soma de todos eles, sendo que EI vai ser igual a quê? Ao núcleo disso aqui. Só que a gente já sabe que a dimensão disso aqui de EI vai ser igual a NI, por quê? Pelo que falamos nos itens anteriores, né? Então a gente pode criar uma estrutura para cada subespaço EI da seguinte maneira: A menos lambda I, certo? É uma matriz e vamos dizer que ela é nilpotente em EI, certo? Para poder garantir esse NI, esse exponente aqui, né? Se a gente escreve, então, a matriz A em geral, como isso aqui, ó, certo? A é igual a A, mas é o mesmo que subtrair isso e somar isso, né? Não altera em nada, mas quando você vai ver, essa parte aqui é a matriz que a gente está falando, que vai de EI para EI, e isso aqui, na verdade, é simplesmente uma matriz que diagonal com os autovalores na diagonal. Então ficaria uma matriz NI e uma matriz DI. Essa é uma decomposição, certo? Que é conhecida como bloco de Jordan, associada à multiplicidade algébrica de lambda I, que na verdade muita gente se atrapalha com isto. O bloco de Jordan, eu posso ter uma matriz de Jordan desse jeito aqui, né? Um bloco de Jordan, perdão, desse jeito, um e um, certo? Ou, bom, aqui eu teria que ter é, um, e já, pronto. Aí acabou, né? Zero, zero, né? Aqui temos um bloco. Na verdade não, isso ficou mal escrito. Deixa eu escrever de novo. Acho que ficou bem errado. 2 1 vou colocar aqui 0 2 1, né? Aqui vou colocar 0, aqui 0, aqui 3 1, né? Então aqui seria 0, aqui seria 0 0 0, né? Olhando para isso, então a gente tem aqui, né? Aunque, embora aqui faltaram outras coisas, 0 0, aqui seria 0 e um último autovalor 4. Pronto. Os blocos de Jordan estão associados com multiplicidade algébrica, mas também com geométrica, né? Então aqui, por exemplo, temos um autovalor 2, 2 com multiplicidade obviamente 2, porque aparece duas vezes, mas o bloco de Jordan aqui é um só. Mas pode acontecer de ser assim. Pode acontecer de ser assim. Aqui ter o número 2 também. Opa, um bloco de Jordan assim não tem. Então a gente faz o que? Divide aqui. Tem um bloco de Jordan aqui. Aqui tem um outro bloco, né? E fica desse jeito. Então temos um bloco de Jordan, certo? Associado à multiplicidade 2 do autovalor 2. E temos um outro que é o mesmo 2, só que agora com multiplicidade 1.
A multiplicidade em total é 3, só que está dividida por causa dos blocos em duas. Em uma multiplicidade é 2 para um bloco de Jordan e uma multiplicidade é 1 para um outro, que na verdade não é mais do que um número, uma matriz de 1 por 1, ou seja, um escalar, né? É basicamente esse é o princípio, né? Como opera os blocos de Jordan, né? E aqui, só para finalizar essa parte aqui, falamos dos autovetores generalizados que não são mais do que solução a essa expressão matemática que está aqui, que a gente já vem falando, né? A solução a essa expressão matemática vai dar um alfa, mas esse alfa ele é um autovetor generalizado de ordem NI. Então, quando eu começo a desmembrar isso aqui, ó, eu vou descobrir o que? Essas equações aqui. O que está em azul é o autovetor clássico convencional. Os que estão em verde são todos que generalizados. E daí para lá é só um passo, onde temos a estrutura que me permite fazer a transformação, né, da matriz A em EI, né, operando somente em EI, onde tem autovalor lambda I, certo? Para uma matriz de Jordan, né, certo? E essa matriz é conhecida como J, né, certo? Só que agora envolve tudo, os blocos e as multiplicidades, né? Agora M é a matriz modal e ela depende de quê? De B1, B2. B1 e B2 são o quê? E B3 até Bni-1 são autovetores generalizados. Ou seja que essa matriz M, para a gente calcular, precisa primeiro de ter o que? Os vetores autovetores generalizados e os clássicos, né? E aí sim faz a operação e vai obter uma matriz como essa, tá? Bom, gente, até aí eu acho que já dou por terminado isso. É, agora somente vou falar um pouco sobre topologia, né? Mas na topologia eu dar um, vou parar um pouco para não saturar isso. Em topologia eu vou terminar os conceitos básicos já de robótica. Depois dessa parte eu já passarei para alguns assuntos mais específicos, onde vou abordar alguns conhecimentos necessários para começar a trabalhar com espaços de configuração, graus de liberdade de sistemas robóticos, tá? Então por hoje era só isso. Obrigado, até mais.